Francisca nasceu em 3 de janeiro de 1819 em Aachen, Alemanha. Seu pai era dono de uma fábrica de agulhas, magistrado e vice-prefeito da cidade. Quando criança, impressionada com as necessidades dos mais pobres, ela tricotou meias nas primeiras horas da manhã para oferecer Jesus presente nelas, as roupas que lhes faltavam. Ela continuou cultivando essa doação, ajudando os doentes e os pobres de sua vizinhança. E assim ela escreveu: reconheci o Senhor nos pobres e nos sofredores, tão claramente como se o tivesse visto com os olhos do corpo. Por esta razão, todos os meus pensamentos e desejos foram dirigidos para ver como amá-lo e elevá-lo neles. Aos 20 anos de idade, ela se uniu a uma associação que a encarregou de visitar os doentes e os pobres na paróquia de São Paulo. E mais tarde se uniu a um grupo de leigos que vivem de acordo com a espiritualidade de São Francisco de Assis. Em 11 de maio de 1845, dia de Pentecostes, através de sua amiga Gertrudes, ela recebeu essa mensagem: o Senhor quer que você deixe sua casa e sua família para salvar almas e curar suas feridas na companhia daqueles que Ele nomeou. Apesar de muitas dúvidas e resistências, Francisca se deixou desafiar por esse chamado e respondeu com generosidade ao apelo do Senhor, que lhe perguntou: você me ama mais do que os outros? Em 3 de outubro do mesmo ano, junto com outras 4 companheiras, formou-se a primeira comunidade. Elas se colocaram a serviço total do Senhor, cuidando dos pobres e dos doentes da paróquia onde vivem. Assim começou a família religiosa das Irmãs dos Pobres de São Francisco, animada pelo desejo de ser mulheres pobres ao lado e a serviço dos pobres. Elas se dedicaram imediatamente com generosidade e dedicação às mulheres frágeis, muitas vezes vítimas da prostituição. E foi com grande tristeza que, após 3 anos, tiveram que deixá-las para que pudessem encontrar hospitalidade num espaço maior. Em resposta a uma difícil renúncia, o Senhor lhes ofereceu a possibilidade de iniciar uma pequena sessão contemplativa da comunidade, inteiramente dedicada à oração. Em 2 de julho de 1851, a congregação foi aprovada pela autoridade eclesiástica e no ano seguinte, as primeiras 23 irmãs emitiram seus votos perpétuos. Muitas jovens se juntaram a este primeiro grupo e muitas novas comunidades foram abertas para servir os mais pobres em toda a Alemanha. Em 1858, as irmãs também aceitaram o pedido de ajuda da senhora Sarah Peter, da cidade de Cincinnati, América. E em 5 se mudaram para o exterior para ajudar os doentes alemães e irlandeses que haviam emigrado para lá. Madre Francisca se distinguiu por sua simplicidade, sua firmeza, seu zelo, sua caridade sem limites. Ela se disfarçou de homem para invadir uma casa de prostituição e salvar uma menina em perigo. Acompanhou as últimas horas de alguns condenados à morte. Cuidou dos pacientes de cólera, dos feridos da guerra, tanto católicos como protestantes, apoiou a luta em defesa dos direitos da Igreja, ajudando bispos e religiosos durante o Kulturkampf, o período de contrastes entre a Igreja Católica e os estados alemães no final do século XIX e início do século XX. Após um longo período de doença, ela morreu em 14 de dezembro de 1876. As filhas de Madre Francisca chegaram a Roma em 1º de outubro de 1948, onde mudaram a Casa Geral. Em
1959, a congregação foi dividida em 2 ramos, o ramo alemão e o ramo americano, ao qual pertenciam as irmãs italianas, que tomou o nome de Irmãs Franciscanas dos Pobres. Em 1960, as irmãs chegaram ao Brasil e em 1978 ao Senegal. Finalmente, em 2009, foi aberta uma comunidade nas Filipinas. Madre Francisca foi beatificada em 28 de abril de 1974 pelo Papa Paulo VI, que sublinhou seu forte desejo de viver, de acordo com a vontade de Deus, a radicalidade com que escolheu uma vida de pobreza. Sua santidade, caracterizada pela caridade para todos, especialmente para os mais frágeis, tanto que foi chamada a mãe dos pobres.